Uma pesquisa apontou que 65% dos brasileiros não conseguiram guardar dinheiro. Guardar dinheiro está longe de ser uma prioridade para a maior parte dos brasileiros. Uma pesquisa mostrou que o mínimo que entra na poupança não dura muito tempo. Os especialistas concordam. É preciso planejar e aprender a guardar dinheiro. Por que a gente nunca consegue guardar dinheiro? Porque mesmo trabalhando, o dinheiro nunca fica. Agora pensa comigo. Por que nos Estados Unidos investir é algo normal, enquanto no Brasil, muita gente tem medo até de começar? Essa é uma pergunta que muita gente faz, mas quase ninguém responde de verdade. E a resposta não está no presente, está no passado. Hoje, mais de 60% dos brasileiros não têm nenhum dinheiro guardado. Isso não acontece por escolha. Existem fatores muito mais profundos por trás disso. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Nos anos 80, o Brasil sofreu uma grande crise de inflação, uma hiperinflação, que é conhecida como década perdida. Foi marcada por taxas descontroladas, superando 1000% ao ano no final do período. A inflação acumulada entre 1980 e 1994 superou 13 trilhões por cento, gerando perda do poder de compra, estagnação econômica e a necessidade de estocar produtos com preços mudando diariamente. Mas o impacto disso vai muito além da economia. E na tentativa de controlar isso, o governo tomou medidas extremas. E então veio o momento que destruiu a confiança de uma geração inteira. O governo simplesmente bloqueou o dinheiro das pessoas. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O plano Collor foi diferente. Elaboraram um plano que era o seguinte: vamos tirar boa parte do dinheiro em circulação da economia. Eles bloquearam as contas correntes, a poupança. Se você tinha qualquer valor, você só podia sacar até 50 mil cruzeiros, que foi a moeda nova. Ainda assim, quando você tentasse tirar o restante sob custódia do Banco Central, era só depois de 18 meses, e quando começasse a liberação, era em 12 parcelas. E o pior, não resolveu o problema. A solução só veio anos depois. Mas o impacto disso não acabou ali. E esse tipo de coisa não desaparece. Ele fica, passa de pai para filho e molda a forma como a gente lida com dinheiro, até hoje. E isso ainda influencia diretamente as nossas decisões financeiras. O brasileiro passou a desconfiar do próprio sistema financeiro. Evita investir, evita deixar o dinheiro no banco, porque no fundo existe o medo de que aquilo possa acontecer de novo. E esse pensamento ainda vive na cabeça de muita gente. O pior é que esse acontecimento foi muito recente, foi nos anos 80 e 90. E traumas assim tão recentes não desaparecem rápido. A falta de educação financeira causa prejuízos ao bolso dos brasileiros. Pessoas endividadas no Brasil é a coisa mais comum e normal, entre aspas. Dados da CNC mostram que mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E por mais que sejam juros tão altos nesse país, até poderíamos falar que temos um jeito de lidar com esses juros. Mas não temos. E pelo jeito, aceitamos isso. Ninguém ensina a educação financeira pra nós. Família também não sabe. Então fica nesse ciclo infinito de ignorância. Mas por que ninguém cura isso? Deve ter um jeito que os bancos lucram com isso. A falta de educação financeira faz brasileiros perderem dinheiro. E dentro desse cenário, quem entende mais sobre dinheiro naturalmente leva vantagem. Uma coisa que eu reparei é que os bancos e contratos usam termos técnicos propositalmente complicados. Isso afasta a pessoa comum, fazendo parecer que finanças é algo complicado demais, quando na verdade isso é sobre a sua própria sobrevivência.
O sistema despeja propaganda de crédito pré-aprovado e parcelas que cabem no bolso, mas esconde o fato de que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Como a educação financeira no Brasil é um tema transversal e não uma matéria com nota e livro próprio, muitas escolas acabam não ensinando nada na prática. O professor de matemática foca na fórmula de juros, mas não ensina como ler a fatura do cartão. Mas o principal é que não temos alguém para abrir os nossos olhos, para nos conscientizar sobre isso, para falar, era isso, então vamos parar. Não temos ninguém para fazer isso por nós. E o resultado de tudo isso é um país inteiro que tem dificuldade em guardar dinheiro. Agora, respondendo essa mesma pergunta, nos Estados Unidos, as pessoas crescem sendo ensinadas a investir. A aposentadoria depende disso. O dinheiro não fica parado, ele precisa trabalhar. Existe confiança no sistema. A inflação, historicamente, foi controlada. E investir virou parte da cultura. No Brasil, a história foi diferente, né? Durante anos, o dinheiro perdia valor da noite para o dia. E quando as pessoas tentaram confiar no sistema, elas foram punidas por isso. O governo simplesmente bloqueou o dinheiro da população. E esse tipo de coisa não desaparece. Então, não, o brasileiro não tem medo de investir por acaso. Ele aprendeu a ter. Mas o cenário de hoje é completamente diferente. Hoje existem mecanismos que protegem o seu dinheiro. Confisco é proibido por lei. Após o Plano Collor, a Constituição foi mudada. Hoje, o presidente é proibido por lei de confiscar a poupança ou contas bancárias. Só podem ser confiscados os bens utilizados para a prática de crimes ou produtos de atividades ilegais. O Banco Central é autônomo. Antigamente, o governo imprimia dinheiro para pagar dívidas. Hoje, o Banco Central é independente e tem a obrigação legal de controlar a inflação, impedindo que o dinheiro derreta, como nos anos 80. Sistema bancário seguro. O Brasil tem uma das regulações bancárias mais rígidas do mundo. Existe o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que protege seu dinheiro, até 250 mil por banco. Caso a instituição financeira tenha problemas. Responsabilidade fiscal. Hoje, existem leis que punem governantes que gastam mais do que arrecadam, o que evita o descontrole econômico que gerava a hiperinflação no passado. O que pode nunca mais acontecer é aquele fenômeno da inflação inercial descontrolada, subir só porque subiu ontem, pois o sistema atual de metas de inflação obriga o governo a agir, subindo os juros, assim que os preços começam a acelerar demais. Infelizmente, a gente não foi ensinado a lidar com dinheiro, e por causa disso, muita gente vive presa em um ciclo que nem percebe. Mas hoje, a informação existe, e a escolha também. Ou você aprende a jogar o jogo, ou continua sendo jogado por ele. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para ter mais.